João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, se o diabo é o pai da mentira, essa talvez seja uma das respostas mais fáceis, porque quem diz isso é a própria palavra de Deus. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 44, que diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E o diabo é especialista em mentira. O diabo é especialista em engano. Porque ele é o pai da mentira. Então muitas pessoas têm sido enganadas pelo diabo, achando que servem a Deus, mas não servem. Achando que estão no caminho de Deus, mas não estão. Primeiro, o fechamento dos shopping centers na região metropolitana de São Paulo. Todos os shopping centers deverão ser fechados até o dia 23 de março. A orientação do governo do Estado de São Paulo é para o fechamento dos shoppings na região metropolitana de São Paulo até 30 de abril. São medidas preventivas que nós estamos adotando. Academias de ginástica na região metropolitana de São Paulo também devem ter as suas operações encerradas até o próximo domingo, dia 22. Primeira medida, igrejas e templos. A recomendação, vou repetir a palavra para que não haja nenhuma dúvida por parte dos jornalistas, dos que nos assistem neste momento, dos que nos ouvem, dos que redigem e escrevem, recomendação para que templos e igrejas ou qualquer outra nominação que se dê de ordem religiosa, que evitem a partir de segunda-feira, dia 23 de março, missas, cultos, aglomerações, celebrações ou qualquer outro tipo de atividade. A determinação entra em vigor por tempo indeterminado a partir deste sábado. A medida faz parte de um conjunto de ações para evitar a circulação de pessoas na rua. O governo de São Paulo decretou quarentena por 15 dias a partir da próxima terça-feira em todas as cidades paulistas. A medida vai restringir a circulação de pessoas em todo o estado. Comércio e serviços não essenciais deverão fechar as portas por 15 dias. Levem a sério esta pandemia. Isto não é férias, isto não é brincadeira. Devem fechar a partir da próxima terça-feira bares, cafés e restaurantes. Só serão permitidas entregas em domicílio. Apenas serviços essenciais irão funcionar. Hospitais, clínicas, dentistas e farmácias, mercados, padarias e açougues, transportadoras, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, transporte público, táxis, aplicativos, call centers, pet shops, bancas de jornais e construção civil, segurança pública e privada, serviços de limpeza, bancos e casas lotéricas. Missas e cultos religiosos serão proibidos em todo o estado. A medida já está valendo por uma decisão judicial, sob pena de multa de R$10 mil. O Brasil registra, segundo os números oficiais do Ministério da Saúde, 1.128 casos confirmados da Covid-19. Até agora são 18 mortes, sendo 15 só em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. E por São Paulo ser o estado mais atingido, o governo do estado decretou quarentena obrigatória para todas as cidades e já vai valer, Sérgio, a partir da próxima terça-feira. E são números reais. Eu sou um biólogo, eu me formei em biologia pela USP, fiz graduação lá na Integral e fui fazer um doutorado estudando virologia e como vírus evoluem e como os vírus se espalham pelo mundo. Eu estudei HIV, eu estudei Ebola, eu estudei Zika, vários desses vírus. E depois eu fui fazer pós-doc tanto na USP quanto em Yale, nos dois lugares estudando como os vírus se espalham. Foi em Yale que eu publiquei um estudo, inclusive falando de como a Ebola se espalhava. Essa é a credencial que eu tenho para falar o que eu vou falar por aqui hoje.
para explicar por que eu acho que tem um desalinhamento muito grande entre ações e o que se diz, e por que a gente tem que tomar ações rápidas e muito decisivas. Indo para a Europa, a gente vai ver um pouquinho o que está acontecendo com o número de casos na Europa. A Europa já passou a China em número de casos e está subindo muito, porque são vários centros com casos e vários centros com transmissão. Eu vou mostrar para vocês o que é a curva de mortes de cada país. Esse gráfico que está na minha frente me tampando aqui é o gráfico de mortes por dia na China, que começaram em janeiro e foram até o começo de março agora e ainda estão acontecendo algumas. E esse gráfico dá o número de mortes da Itália em azul, que é o que vocês estão vendo. Repara que o total de mortes da China pode ser parecido com o da Itália até o dia 19, e nesse gráfico, até onde a gente construiu aqui, eles eram iguais, só que eles estão completamente distribuídos no tempo. A China teve número de casos que fez isso aqui, ó, subiu e desceu. A Itália ainda está na reta de subida de casos. E o Brasil, que começou devagar, está crescendo em um ritmo mais rápido que o ritmo da Itália até agora. Então, para mostrar para vocês o que são as projeções usando esses tipos de número, essa daqui é a projeção que o pessoal do Peixe Babel fez no Brasil todo. Em menos de uma semana, a gente deve chegar em casos registrados na casa de dezenas de milhares. Lá para 12 mil casos e depois isso sobe mais rápido e cada vez mais rápido. Então, em azul, são os casos que a gente acompanhou até aqui. A gente consegue ver que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida do que o número de casos da Itália. E a gente consegue ver que a projeção é ele continuar crescendo dessa forma até lá na frente. As pessoas me perguntam a respeito do Átila Lamarino. Ele é um biólogo que tem feito diversos vídeos a respeito deste momento extremamente grave que nós estamos vivendo agora. E aí as pessoas vêm mandar aqui mensagem: ah, mas este cara já fez vídeo com o Cauê Moura, este cara já fez vídeo com o Pirula, este cara é de uma turma porque não sei o que lá. Não interessa. O que interessa é se aquilo que ele está falando está junto com a realidade ou não. E esse rapaz tem feito um trabalho absolutamente incrível nesse momento, que nós todos precisamos dessas informações. Tem alertado as pessoas a respeito disso, porque é muito sério, meu amigo. O sistema de saúde do Brasil, segundo todas as perspectivas, os estudos a respeito, vai entrar em colapso agora em abril. O carro vai bater no poste. Então o que ele está fazendo para achatar essa curva é absolutamente válido. É um trabalho realmente fantástico que eu tenho compartilhado com a minha família. Que eu estou gravando hoje dentro do carro, não sei se você consegue ver aí o parque que tem ali, tem umas faixas ali, tá vendo? Faixas vermelha e branca, porque todos os parquinhos estão interditados, né? Assim como tudo está fechado, isso aqui fica em frente de uma escola e a escola também está fechada, está quase tudo fechado, só supermercados abertos. Eu já fiz um vídeo a respeito. Alguns estados no Brasil estão parando, mas mesmo que todo o país pare por conta desse problema, e é isso que tem que ser feito, deve ser parado tudo mesmo, os médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, eles vão estar nas ruas ou nos hospitais aí combatendo isso na linha de frente. Eles vão continuar trabalhando. E o que o bombeiro me relatou é que esses profissionais, assim como ele, que estão lidando diretamente com esse problema, eles não têm roupas apropriadas para lidar com isso. E a probabilidade deles levarem a contaminação para dentro de casa ou de passar para outros pacientes e também, obviamente, deles mesmos serem infectados é extremamente grande. Traz uma mensagem a você nesse tempo difícil que o Brasil atravessa, que o mundo todo atravessa. Nós estamos lidando com uma crise que só foi comparada por uma das autoridades recentes com a Segunda Guerra Mundial. Estamos vivendo o drama de uma pandemia que alarma o mundo, que deixa a economia abalada, que deixa as instituições vulnerabilizadas, as nações mais poderosas
tão frágeis quanto as mais pobres, e todos nós estamos aqui admitindo que o ser humano, não importa o grau da sua instrução, não importa a quantidade de dinheiro que ele tem nas mãos, o poderio bélico que ele possui, todos nós estamos admitindo a fragilidade humana e a vulnerabilidade humana. A proposta de autoria do vereador Paulo Haddad foi aprovada na legalidade e passará por um novo turno de votação. Ela proíbe a aquisição de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo para utilização no consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública municipal. O parlamentar justifica sua iniciativa. Existe toda uma corrente, de termos uso consciente do plástico. Então, os copos plásticos, eles são muitas vezes utilizados uma vez e descartados. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Cada brasileiro produz, em média, 1 quilo deste tipo de lixo por semana. São 11 milhões de toneladas por ano e apenas 1,2% é reciclado. Depois de proibir a distribuição de canudinhos, a Prefeitura de São Paulo sancionou agora uma lei que barra o fornecimento de outros utensílios descartáveis feitos de plástico em hotéis, bares e restaurantes da cidade. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, sancionou lei que proíbe que estabelecimentos comerciais forneçam utensílios plásticos descartáveis aos clientes. A multa para quem descumprir as regras pode chegar a R$8 mil. Governador, como é que você viu a crítica feita ontem pela escola? Vamos lá. Ao presidente Jair Bolsonaro, que foi retratado como um palhaço, fazendo gesto de arma com a mão, com a faixa presidencial. Como que o senhor vê essa crítica feita ontem? Olha, eu acho que a gente tem que ter liberdade de expressão. Mas no carnaval, esse tipo de crítica, a meu ver, não é a forma mais adequada. O carnaval é para você se divertir, para você estabelecer as referências culturais de um país, de uma nação, de um povo. Eu não acredito que, vamos dizer, a crítica política, sobretudo de uma forma mais agressiva, seja a melhor forma. E olha que eu não sou um grande defensor do Bolsonaro, né? Governador, exatamente, aqui com o governador de São Paulo, João Dória. Vamos ouvi-lo aqui chegando na Marquês de Sapucaí, falando sobre vários assuntos, inclusive, é claro, temas políticos. Vamos ouvir aqui o governador de São Paulo, João Dória, ao vivo da Passarela do Samba, da Marquês de Sapucaí, no primeiro dia do desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Quanto na presidencial? Não necessariamente. Os governadores estão muito unidos, aliás, como nunca. Desde que criamos o Fórum de Governadores em janeiro do ano passado, é a primeira vez que eu percebo os governadores muito unidos, muito juntos, independentemente das diferenças partidárias, diferenças ideológicas, mas muito unidos. E devemos muito ao presidente Bolsonaro, as agressões, as atitudes que tem tomado, tem colocado os governadores muito próximos na defesa da democracia, na defesa do Pacto Federativo e na defesa dos interesses da população também. São os governadores e os prefeitos que têm mais contato direto com a população. Não é a nuvem da presidência da República, com todo respeito. Então, eu não sei se isso vai se traduzir eleitoralmente, mas do ponto de vista institucional, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista democrático, os governadores... Falar sobre o fundo eleitoral. Quem acompanha aqui a gente nas redes sociais ficou sabendo primeiro. O Tribunal Regional da Federal Regional da 2ª Região, lá no Rio de Janeiro, suspendeu uma liminar que determinava a destinação desse fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Fazer um parênteses, fundo eleitoral é aquele recurso, aqueles 2 bilhões que o Congresso tinha aprovado para financiar as campanhas municipais, cujas eleições estavam previstas, ainda estão previstas para outubro deste ano, tá?